Em adição ao que a professora destaca, e as reflexões nos permitem aperfeiçoar o modelo, o que me parece é que os critérios para a aferição do caráter fictício dessas candidaturas é que não tem se revelado suficiente para, de fato, determinar quais candidaturas são materialmente verdadeiras e quais não são. E aqui destaco apenas o critério da prestação de contas zerada, padronizada ou da ausência de movimentação financeira relevante. Há diversos casos, não são 2 nem 3, há diversos casos em que até mesmo eleitos têm prestações de contas padronizadas. Quem viveu especificamente eleições municipais sabe que até mesmo eleitos receberam ali recursos estimáveis, às vezes utilizaram determinada quantia, até com recursos próprios, mas você tem prestações de contas, até mesmo entre eleitos, muito parecidas ou idênticas. E isso já revela, se você tem entre eleitos essa situação, que não é um bom critério, ou não é um critério tão eficiente para determinar as candidaturas. Essa é uma das questões que pode conduzir às injustiças que a professora aponta. Mas, para além disso, eu consigo vislumbrar duas situações sobre as quais a jurisprudência ainda vai se debruçar, ao menos uma delas com certeza, em que essa compreensão da derrubada de todo o DRAP pode ser temperada. A primeira delas, que é a mais evidente, de uma candidata que por si só atinja o quociente eleitoral. Então, essa candidata, ela integra um DRAP. Nesse DRAP há uma candidatura fictícia de uma outra mulher, e essa candidatura fictícia, como eu já falei no início, essa candidatura importa violação aos 30%. Reconhecendo como fictícia, passa-se a ter 29%, 28% ou 27%. Mas há uma candidata eleita e ela, por si só, ou seja, ela mesma, com seus votos próprios, ela atingiu o quociente eleitoral. Nesse caso, e é um caso que ainda será apreciado, se ela consegue por si só os votos e ela não se aproveita, então, de nenhum voto de legenda, de nenhum voto de nenhum homem e nenhum voto de outra mulher para ser eleita, nesse caso, me parece que não há como, contraria a razoabilidade, a boa lógica jurídica, cassar o mandato dessa mulher que reúne por si votação suficiente para ser eleita. Há uma segunda hipótese, e essa talvez seja de mais difícil reconhecimento, porque o TSE, todos sabem, tem uma preocupação com essa derrubada de mulheres, sobretudo, quando há no DRAP mulheres eleitas e o reconhecimento da fraude, por efeito, ocasiona essa cassação dos mandatos. Há uma preocupação, isso já foi discutido desde Valença do Piauí, que é o paradigma, e o TSE entendeu que haver uma única mulher eleita não é motivo suficiente para preservar todo o DRAP, porque, na ótica do tribunal, isso poderia levar os partidos, as agremiações, a, tendo uma candidata que tem uma vida política intensa, ou às vezes é mulher de alguém que tem uma vida política intensa e, naquele contexto eleitoral, vai ter um protagonismo, poderia o partido, então, promover essa única candidatura e continuar incentivando esse quadro de subrepresentação. Então, na ótica do tribunal, quando se tem uma única mulher eleita, esse não é um critério para preservar todo o DRAP. Mas me parece, e talvez a gente possa avançar nessa direção, essa situação da mulher com quociente eleitoral ainda será examinada, e essa segunda compreensão é de que o tribunal deveria se atentar para o percentual de mulheres eleitas nesse DRAP, e não se há uma única mulher ou não. Eu explico. A nossa legislação, todos nós sabemos, ela garantiu um direito meio, ela não garantiu um direito fim. O ordenamento garantiu reservas de candidaturas e não reserva de cadeiras. Então, o ordenamento só conseguiu garantir um direito meio para que a gente possa promover a inclusão das mulheres na política. Então, vejam que, logicamente, o objetivo da norma não é ter candidatura, é ter mulheres nos espaços de poder, notadamente no legislativo, pelo sistema proporcional. Se nós tivermos, numa determinada situação, 30% de mulheres entre os eleitos naquele DRAP, então, exemplifico, o partido fez 4 cadeiras, tem 2 mulheres eleitas e 2 homens. As mulheres representam, então, entre os eleitos, 50%. A cota de gênero é de 30% de candidaturas.
Se naquele DRAP há uma mulher fraudulenta, então a gente passa a ter 29%, derrubaria todo o DRAP. Me parece que, nesse caso, como do ponto de vista do direito fim, se tem um percentual maior do que 30%, igual ou maior, nesse caso também se deve preservar o DRAP, porque senão aí sim, com certeza, nós atuaríamos contra o comando normativo, determinando a retirada de mulheres, que muitas das vezes vão ser substituídas por homens de outros partidos, e aí sim promovendo a exclusão. Então, me parece que o parâmetro não deve ser ter uma mulher, mas sim o percentual de mulheres eleitas naquele DRAP. Se houver um percentual de 30%, 40%, 50%, 60% de mulheres eleitas, não há por que não se preservar o DRAP. Então, nessas duas situações, além, claro, do aperfeiçoamento em relação aos outros aspectos que nós colocamos, me parece que essas duas situações podem merecer um temperamento de modo a atender o comando da norma. Muito obrigada.